O cenário político está em ebulição. Centenas de líderes oposicionistas tomam as ruas, denunciando fraudes eleitorais enquanto o primeiro-ministro se vê sob cerco. Será o início do colapso ou apenas mais um lance em uma disputa implacável pelo poder? A Rússia desferiu um golpe direto contra tropas americanas. Qual será a resposta de Washington? A paz pode esperar, mas até quando? Protestos massivos explodem contra decisões presidenciais, com cidadãos dispostos a bloquear vias para barrar o que chamam de ditador em seu próprio território. Qual será o desfecho dessa resistência? No fronte, o inimigo avança rumo à maior concentração urbana da região. As forças de defesa soam o alarme. A queda de todo um território pode estar iminente. Enquanto isso, uma tragédia aérea choca o mundo. 2 aviões colidem em plena pista de decolagem, resultando em incêndio e vítimas. Todos os detalhes, sem censura, você confere aqui. Estas e outras notícias urgentes desta terça-feira, 12 de agosto, em uma edição exclusiva do Notícias da Noite. Cobertura ágil e clara sobre os fatos que abalam Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o planeta. Antes de todos, com a análise que você precisa para entender o que realmente importa. Sem aviso, sem escapatória, um míssil atinge uma base militar em pleno horário de almoço, transformando a cantina em um inferno de caos e destruição. O que aconteceu perto de Kropivnik? O New York Times relata os fatos crus e a realidade é ainda mais aterradora. Um ataque russo atingiu um campo de treinamento militar nas proximidades, ceifando a vida de pelo menos 12 voluntários estrangeiros das Forças Armadas Ucranianas, segundo a imprensa internacional. Autoridades locais confirmaram o bombardeio, mas omitiram os danos. Um combatente americano da Flórida, no entanto, fala em 15 mortos e mais de 100 feridos, entre eles, recrutas dos Estados Unidos, Colômbia, Taiwan, Dinamarca e outros países. A explosão provocou a detonação de um depósito de munição, agravando o cenário. Não houve alarme aéreo antes do impacto, e a cantina não tinha sequer kits de primeiros socorros. As investigações seguem em curso, mas o número oficial de vítimas ainda não foi divulgado. Enquanto isso, Trump promete abalar o tabuleiro geopolítico. O presidente americano criticou duramente os argumentos de Volodymyr Zelensky sobre a necessidade de alterar a Constituição ucraniana para viabilizar trocas territoriais em um eventual acordo de paz com a Rússia. Em coletiva, Trump foi taxativo: tenho um bom relacionamento com ele, mas discordo do que ele fez. Essa guerra nunca deveria ter começado. O que surpreende é Zelensky pedir aprovação constitucional para ceder territórios, como se precisasse de permissão para negociar o que já foi perdido. Seria um erro estratégico ou uma manobra calculada? Afinal, Trump chegou a prometer a devolução de terras ucranianas, inclusive áreas litorâneas, e anunciou uma viagem à Rússia nesta sexta-feira. Seriam frutos de conversas com mentes brilhantes, como o premier húngaro Viktor Orbán, a quem Trump elogia como um homem muito inteligente, que alguns amam e outros odeiam. O próprio Trump revelou que consultou Orbán sobre o conflito e seus possíveis desdobramentos. Perguntei se a Ucrânia poderia vencer a Rússia. Ele me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo e respondeu: a Rússia é um gigante. Eles vencem guerras porque é isso que fazem. A China nos derrota no comércio, a Rússia, na guerra. Trump admite esperar um encontro produtivo com Putin, mas não descarta um desfecho hostil. Que sinais mais precisamos para entender o jogo em curso? Especialistas alertam: os Estados Unidos detêm um poderio sem igual e ferramentas para forçar Moscou a negociar. Até agora, porém, Putin não deu nenhum sinal de flexibilidade em seus objetivos militares. Não acredito que isso mude na reunião de sexta-feira, afirma um analista do Instituto para o Estudo da Guerra. Washington ainda não esgotou todas as opções para pressionar o Kremlin a sentar à mesa de negociações, mas o tempo urge. As ruas estão fervendo. Uma das maiores manifestações está marcada para esta sexta-feira. O Alasca se prepara para um dia explosivo. Em 14 de agosto, Anchorage será palco de protestos maciços contra o encontro entre Trump e Putin, agendado para o dia seguinte. Sob o lema Alasca com a Ucrânia, a organização Stand Up Alaska convoca a população a ocupar as ruas e gritar: não há autoritarismo, não há crimes de guerra. A mensagem é clara: nem Trump nem Putin são bem-vindos aqui. Com o aval do governador, o presidente americano convidou seu homólogo russo para discutir o fim da guerra, mas os manifestantes não vão ficar em silêncio. A Europa, por sua vez, fecha fileiras ao lado de Kiev.
26 países do bloco europeu deixaram claro: o futuro da Ucrânia será decidido pelos ucranianos. O continente exige um cessar-fogo, mesmo que temporário, como condição para qualquer diálogo. Sanções seguem em vigor, e novas medidas podem ser adotadas se necessário. A pressão sobre o Kremlin não arrefecerá. Mas há uma voz dissonante: Viktor Orbán, o eterno dissidente. A Hungria, mais uma vez, vai contra a corrente, acusando Bruxelas de tentar sabotar o encontro no Alasca. Sempre defendemos o diálogo e a diplomacia, mesmo quando criticados, afirma o governo húngaro. Infelizmente, políticos belicistas na UE usam cada dia para minar as chances de paz. Orbán insiste: o gás russo barato salva a Europa, enquanto o envio de armas à Ucrânia só prolonga o conflito. A pergunta que não quer calar: o que Trump e Putin tramam nos bastidores? E como a Europa reagirá se um acordo justo a se revelar uma farsa? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto o mundo observa as manobras políticas, outra tragédia chama atenção: uma colisão aérea em pleno solo. No aeroporto de Kalispell, em Montana, 2 aviões se chocaram na pista, resultando em um incêndio devastador. Um pequeno monomotor, com problemas técnicos durante a aterrissagem, colidiu contra uma aeronave estacionada. O impacto foi tão violento que uma das aeronaves pegou fogo instantaneamente, lançando uma coluna de fumaça negra sobre a pista. As chamas se alastraram pela grama ao redor, enquanto equipes de resgate de cidades vizinhas chegavam em minutos. 4 pessoas estavam a bordo da aeronave incendiada, todas conseguiram sair sozinhas, mas 2 ficaram feridas. A segunda aeronave estava vazia. O aeroporto foi interditado, e a polícia isolou a área. As investigações já começaram. Enquanto a FAA, Federal Aviation Administration, dos Estados Unidos inicia suas próprias investigações sobre o acidente aéreo, outro fronte de batalha se intensifica, desta vez, não nos céus, mas nas planícies devastadas do leste ucraniano. A linha de frente está rachando, mas o colapso total da defesa ainda não é inevitável. As tropas russas aumentaram a pressão sobre a direção de Dobropilia, buscando romper em direção à rodovia estratégica Dobropilia-Kramatorsk, uma artéria vital que, se perdida, poderia asfixiar toda a região. Fontes do Deep State confirmam: o inimigo, explorando sua superioridade numérica em infantaria, já tomou Kucheril e áreas holoticolodiais, avançando em seguida para Veselói, onde dezenas de soldados russos foram avistados em menos de 24 horas. Nas proximidades de Novovodiane e Petriva, as forças invasoras sondam incessantemente as fraquezas da defesa, tentando infiltrar-se até a estrada que conecta as cidades-chave. Analistas descrevem a situação como caótica, mas calculada. Pequenos grupos russos se infiltram nas retaguardas, consolidando posições enquanto parte do comando ucraniano, seja por subestimar a ameaça, seja por otimismo excessivo, ainda insiste em descrever a situação como sob controle. Nos bastidores, porém, os sinais de alarme soam cada vez mais altos. Pokrovsk e Mirnohad estão quase cercadas. Kostiantynivka já opera em semicerco. As tropas russas avançam em direção a Drushivka, na região de Kramatorsk, onde a situação é crítica. Próximo aos Zolotkivsk, Charkov e vilarejos vizinhos, novas linhas fortificadas foram erguidas às pressas, mas os militares advertem: essas defesas podem ser contornadas ou, pior, usadas contra os próprios ucranianos se o inimigo as capturar. O Deep State não descarta um cenário devastador. Se Moscou consolidar seu controle sobre as aldeias já ocupadas, a queda de Dobropilia pode acontecer mais rápido do que a de Pokrovsk. O perigo se agrava com a presença russa ao longo da rodovia Pokrovsk-Kostiantynivka, uma rota que, desde junho, está fechada devido a ataques massivos de drones. Essa estrada, outrora a principal via de suprimentos, agora se transformou em uma armadilha estratégica, uma linha de cerco em potencial que ameaça cortar as últimas rotas de fuga. A apenas 10 quilômetros da artéria vital, o inimigo está ao alcance de drones FPV, capazes de transformar qualquer movimento em um alvo letal. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reconheceu, na noite de 11 de agosto, a necessidade de reforços urgentes para eliminar os grupos de sabotagem que já penetraram além das linhas de defesa. A guerra não é mais apenas de trincheiras, é uma batalha de infiltração, onde cada brecha exige reservas que poderiam estar em outros frontes. Enquanto isso, a milhares de quilômetros, outra guerra se desenrola, desta vez, nas ruas. Nova Delhi ardia em protestos. Não eram distúrbios comuns, mas um levante político raro e ensurdecedor. Dezenas de líderes da oposição indiana, incluindo Rahul Gandhi,
foram arrastados pela polícia em plena capital, enquanto marchavam em direção à comissão eleitoral. Seus gritos ecoavam: "Chega de fraudes! Um homem, um voto!" Eles escalavam barricadas, rompiam cordões policiais e exigiam o fim do que chamam de manipulação eleitoral em massa. A verdade, segundo eles, está à vista de todos: esta não é uma luta partidária, é uma batalha pela Constituição. Uma luta pela sobrevivência da democracia. Queremos uma lista de eleitores limpa, sem duplicações, sem exclusões suspeitas, clamavam. Cerca de 300 políticos oposicionistas partiram do parlamento, mas foram bloqueados antes mesmo de chegarem ao destino. Para o governo, eles não passam de agitadores profissionais, uma estratégia orquestrada para semear o caos. Para a oposição, é uma questão de sobrevivência democrática. As acusações são graves. Em estados-chave onde a oposição foi derrotada, nomes de eleitores teriam sido apagados ou duplicados para favorecer o partido no poder, a Bharatiya Janata Party, BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi. Embora tanto o partido quanto a comissão eleitoral neguem veementemente, analistas políticos alertam: essas denúncias podem abalar irreversivelmente a imagem de Modi em um dos momentos mais delicados de seus 11 anos no poder. O jogo é perigoso. A oposição não tem mais espaço para manobras institucionais, então, leva a batalha para as ruas. E o mundo assiste, enquanto a maior democracia do planeta treme em suas fundações. Até aqui, a realidade se impõe crua, urgente, sem filtros. Se você chegou até o fim, é porque entende: a informação é a última trincheira. Agradeço pela confiança. Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe, comente, debata. Quanto mais vozes, mais difícil será abafar a verdade. Por enquanto, é tudo. Até a próxima e que as notícias que virão sejam menos sombrias que estas.